Pessoal, e atenção, hein? Olha, um empresário da cidade de Bahia está sendo acusado de abusar de uma criança de apenas 12 anos. Quem esteve lá foi Diego Lima, conversou com a mãe da vítima e atenção, os detalhes, atenção aqui agora. Eu estou aqui no bairro da Imaculada, aqui em Bahia, na casa da mãe da vítima de 12 anos, de um suposto abuso sexual praticado pelo pai, um empresário do ramo de motos aqui da cidade de Bahia, e a mãe, a irmã Eliene, que é evangélica, junto com seu esposo, está totalmente abalada. Como foi que aconteceu? Eu fui para o culto. Aí eu deixei ela, eu disse, vamos pro culto comigo? Ela disse, não, vou ficar aqui porque tem um cachorrinho lá. Aí ela ficou lá, aí ele chegou, eu peguei o carro dele, porque o meu carro quebrou, tá na oficina, aí eu peguei o carro dele, fui pro culto, deixei normal. Ela tem 12 anos, a menina grande, não dava pra imaginar, né? É uma mocinha. É, uma mocinha. Aí em volta de umas 9 horas, tinha um monte de mensagem dela no meu celular, mas eu no culto, o celular silencioso. Aí quando eu fui olhar, e tinha ligações também, além das mensagens? Tinha várias ligações, aí eu tentei escutar os áudios. Aí ela disse assim, mamãe, vem pra casa. Que ele tentou mexer comigo. Aí eu saí no meio do culto, aí a irmã disse, irmã Lino. A senhora ficou logo abalada. Foi, eu cheguei lá dentro, acho que de uns 3 minutos eu cheguei na casa dele, que era a casa que a gente estava vivendo. A senhora acredita na versão da sua filha? Acredito, porque minha filha não mente. Ela não iria inventar isso? Não, ela não mente não. Ela é igual a mim. Ela se dava bem com ele? No começo do relacionamento, a gente não se dava bem porque eu e ele discutia, a gente brigava muito, antes da gente ser cristão. E ela, sua filha, com ela ele? sempre tomava minhas dores, né, com ele. Mas agora, nesse período que a gente estava voltando, ele estava mudado, ele. A senhora ia para o culto, para a igreja com ele? Eu ia para uma igreja, ele ia para outra. Ele estava em outra igreja, que a gente estava separado. Ele estava congregando em outra igreja. A senhora estava separada dele agora? A gente estava separado há uns 6 meses. Há uns 6 meses? Faz 4 meses que a gente voltou. Só que nesses 4 meses que a gente voltou, ele estava bem diferente. Até para ela mesma, ele estava bem. Não tem perigo de a sua filha ter inventado não com raiva dele? Tem não, moço. Tem não, que ela estava em choque, eu nunca vi ela daquele jeito. Não tem não. Ela disse que... Ela fez os exames periciais para saber se de fato ele tocou nela, abraçou ela, como a senhora falou? Ela fez um exame na parte íntima, né? Para ver se teve o ato, mas esses outros exames eu não vi não. Mas ela disse que não teve o ato ou teve? Teve não. Ela disse que não teve? Não, só teve ele pegou nas partes dela, lambeu o pescoço dela, mordeu a orelha dela. Tentou agarrar ela? Foi, puxando ela. E ela não deixou? Não, e ela pedindo para ele sair, aí ela correu, que ela é grandona, correu pro quarto, se trancou e ficou gritando. E ele viu que ela ficou gritando e ainda ficou lá na frente de casa, não agilizou, não fez nada, sei lá, a pessoa não dá nem para entender. E o que é que a senhora deseja nesse momento? Eu desejo que ele se arrependa e que não aconteça isso mais com a filha de ninguém. E que as mulheres pensem bem antes de ter um relacionamento. A senhora se sentiu culpada porque deixou sua filha só com ele? Foi. Nunca tinha deixado? Nunca, foi minha primeira vez. Nunca deixei ele com ela, nunca. Eu só deixei porque ele estava diferente e porque ela já está grandona. Já sabe se defender. Foi, se ele fizesse alguma coisa, com certeza a menina ia fazer alguma coisa. E ela chamou a polícia na hora? Quem chamou a polícia foi ela. Quando eu chamei a polícia, quando eu cheguei, a polícia chegou dentro de 3 minutos, já pegou ele em flagrante, já chegou perguntando por ela, quem é Juliaela? Cadê Juliaela? A polícia já chegou, quem ligou para a polícia foi a minha filha. Eu ainda ia tomar os procedimentos. A senhora perdoa ele? Ai, no momento não tem como perdoar não, moça, não. É grave, a acusação é gravíssima. Agora vamos chamar o nosso repórter, o Betinho Nascimento, que falou com o filho do empresário. Porque o bom jornalismo é isso, os dois lados. E você em casa é quem vai julgar ou vai entender como a situação aconteceu. Vai lá, Betinho. Vimos aí a mãe da suposta vítima e agora a gente vai ouvir o filho do empresário que está preso. A gente não vai identificá-lo, mas vamos conversar um pouco sobre toda a situação e sobre essa acusação. Então, o que é que a gente pode resumir desse caso e o que é que você também tem
inclusive para defender o seu pai nesse momento. É uma situação muito delicada, né? Porque meu pai é uma pessoa muito conhecida na cidade de Bahia, muito conhecida, muito respeitado. Meu pai, uma pessoa de bem, um homem íntegro, um homem de boa índole, de família, de gente do bem. E aconteceu, né, uma coisa dessa de pegar a gente, toda a família de surpresa, né? Pois meu pai, ele já vivia, a gente tinha informação que ele já vivia num relacionamento bastante complicado com essa mulher, que é a esposa dele, entendeu? Eles já vinham brigando, separando, voltando, e dentro dessas idas e voltas, recentemente, sobre a família da gente teve notícia que ela queria tocar fogo na casa com ele dentro, queria tocar fogo no carro dele, porque ela é doente de ciúme por ele. E ela ameaçava? Ela ameaçava tocar fogo na casa, tocar fogo no carro. Essa aí ela não diz, né? Ela não fala, né? E pra né, que é a filha dela, meu pai sempre foi um pai, sempre tratou muito bem, como uma filha realmente, proporcionou coisas melhores do que a nós filhos, que vivia acompanhando a situação. Ele vivia dando presente, um cachorro recentemente, como ela falou, que ele comprou porque ela pediu para comprar. E isso, Betinho, isso chega de uma forma chocante para a gente, porque quem disser que não conhece meu pai em Bahia, disser que é uma pessoa e não disser que é uma pessoa do bem, isso é inacreditável que a gente está passando aqui. Uma situação dessa, eu nunca entrei numa central de polícia. Entrei por causa do meu pai, depois de meu pai com 50 anos, por causa de um envolvimento com uma pessoa totalmente problemática. Inclusive, Betinho, eu vou te passar aqui de primeira mão que o filho dela também foi acusado de estupro. Ele foi acusado e foi inocentado. O filho dela foi acusado e foi inocentado. Essa acusação contra o teu pai, tu acha que não existe? Pode ser uma frustração Meu pai sempre foi normal chegar, dar um abraço, um carinho, como filho, todo mundo sabe disso. Meu pai é uma pessoa de boa índole, entendeu? E isso chega pra gente de todo mundo surpreso, de uma forma totalmente... foi chocante demais pra gente, entendeu? Agora, vocês acreditam que o seu pai não tem, de fato, não cometeu esse ato? Eu acredito totalmente na inocência do meu pai, porque meu pai é uma pessoa de bem, e todo mundo na cidade, todo mundo que conhece meu pai sabe disso. Isso é inacreditável. Vai dar pra provar que não... Vai ser provado, Meu pai é de bem, vai ser inocentado, fé em Jesus. Tudo que foi dito, inclusive, você acredita que não é verdade? Não, nada. Pois que ela falava supostas traições, que ela também, meu pai descobriu que ela também traía ele, entendeu? E ela traía ele? Traía, entendeu? E várias N coisas que aconteciam, um relacionamento muito conturbado, que agora voltou e de repente voltou nesse clima, entendeu? É complicado. E atenção, hein? Eu vou chamar o Águia agora, ao vivo, com chuva e tudo, que tá chovendo. Águia, você está onde? Boa noite, Águia. Boa noite, Águia. Vinícius, um forte abraço, boa noite para você, boa noite a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Eu estou aqui no município de Santa Rita, no presídio Padrão. O empresário, ele passou por audiência de custódia nessa quarta-feira e o juiz pediu que ele viesse aqui para esse presídio que fica aqui em Santa Rita. Quem pediu foi o Ministério Público. Ele ainda encontra-se no centro da capital, lá no Fórum Criminal, e dentro de alguns minutos ele pode chegar aqui nesse presídio, onde ele vai ficar aguardando que o advogado dele, o senhor Alberdan Coelho, entre com o pedido de habeas corpus. Eu conversei agora há pouco com alguns policiais penais aqui dessa casa de detenção. Eles me disseram que são vários presos e esses presos estão sendo distribuídos para o presídio Silvio Porto, presídio do Roja e presídio Padrão. Por isso que o empresário ainda não chegou aqui. Mas quando ele chegar aqui, ele vai ficar em uma sala reservada. Ele vai ficar
resguardado, porque também ele tem que passar por um reconhecimento dos outros detentos que estão aqui no presídio padrão no município de Santa Rita. Eu conversei com o advogado dele agora há pouco e ele me disse que já está preparando toda a papelada para que ele possa pedir o habeas corpus desse empresário. Eu recebi algumas ligações de várias pessoas do município de Bahia que estão sem acreditar o que teria aí acontecido, essa acusação contra o empresário de abusar sexualmente de sua enteada de apenas 12 anos de idade. Um empresário muito conhecido, muito benquisto, então a gente fica sem acreditar nesse fato lamentável. Mas só a justiça que pode aí trazer a sua inocência. O advogado disse que vai provar a inocência do empresário. Eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Ô, Cacau. Cacau, boa noite, Cacau. Fala aqui para todo mundo. No ar, fala aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Boa noite, Paraíba. Já tem um laudo confirmando esse estupro? Não tem como, né, Vinícius? Laudo, porque a filha, a enteada, acusa ele ter beijado e não houve penetração, né? Não houve esse tipo. Tem alguma testemunha que viu isso, essas coisas? Não existe testemunha. É entre a criança e o empresário. Ambos estavam sozinhos lá, né? Complexo. Pode ser verdade e pode também não ser verdade. Já houve casos, concorda? Sim, senhor. Casos verdadeiros e casos que a criança mentiu, não é? Você lembra de um caso lá em Paratibe, não foi? Sim, senhor. Que depois que ele foi preso, ela começou a chorar dizendo que não era. Então é muito complexo isso. É muito... Não estou dizendo que eu nem conheço ninguém aí, viu? Tem que ter muita cautela. Muita cautela. Muita cautela. Muitas ligações vindas da redação, Vinícius. Sim. Falando do caso, dizendo que ele é inocente, né? Eu já vi coisa nesse tipo. Inclusive uma pessoa que você conhece, Cacau, se lembra? Que a menina, a filha dela... Diz que o padrasto também estava violentando ela, estuprando. E quando se descobriu, era o motorista da van. Você lembra desse caso? Hein, Cacau? A pessoa que é muito próxima a gente. Teve um outro caso. E isso, do cantor agora, não é isso? Eu não estou dizendo que não é. Olha, nem conheço, nem quero saber quem é esse empresário. Porque... quando você começa a se aproximar e para dar uma opinião, fica ruim a opinião, né? Muitas pessoas dizem, Vinícius, tu foi investigador de polícia? Fui. Agora mudou até de nomenclatura, fui até promovido. O dinheiro é o mesmo, viu? Mas a nomenclatura mudou, porque está mudando. Por que tu não investigou? Se eu tivesse investigado, eu e meus amigos da minha turma, eu, Léo, Marco Edgato, Rui, Ideraldo, mas meu professor de Direito Penal disse uma coisa interessante. Desembargador Martinho Lisboa, diz, Vinícius, nunca trabalhe em causa própria, porque a emoção vai tomar conta da razão. E é verdade, porque se eu ter investigado e eu descobrisse quem era o cara, eu metia chumbo nele. Não vou mentir, não. Porque ele foi na minha casa de madrugada, deu 2 tiros de 12. Por isso que eu deixei pra lá. Eu digo, não, eu quero que a polícia investigue, mas eu não quero participar. Porque a emoção, imagina, na hora que eu descobrisse que foi Ciclano, Fulano e Beltrano, ué, eu cara a cara com ele, pronto, a desgraça estava feita. Não vou mentir, não, eu não tenho sangue de barata. Não por mim, pela minha esposa que acordou de madrugada, meus filhos acordando com tiro de 12. Isso é bom acordar desse jeito, é? Então, por isso que eu nunca investiguei, entreguei na mão das autoridades, que nem saber, assim, em termos de investigação, né? Até hoje faz tanto tempo que eu não sei nem mais se é bala mesmo, se foi chumbo, se foi chiclete que jogaram lá em casa. Se eu tivesse um relógio Patek Philippe, já tinha descoberto, né? Mas o meu é um Roscoff. Eu já disse a vocês, aqui no Brasil, com raríssimas exceções, depende de quem mata e depende de quem morre. Depende de quem rouba e depende de quem é roubado. Claro que tem as exceções, né?